Fala pessoal, então hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre mols, tá? Na aula passada nós falamos sobre mol definições, só que nós não fizemos o quê? Exercícios. E o mol, a principal preocupação que vocês devem ter é na parte de interpretar as questões, tá? Então hoje a gente vai trabalhar a interpretação das questões de mol, tá? Então a gente vai vir aqui com algumas questões, tá? Aqui as duas primeiras questões, tá? Então vamos, ó. O inseticida Paration tem a seguinte fórmula molecular. Assinale a alternativa que indica a massa de 1 mol deles. Então, ó, vamos relembrando aqui. Nós sabemos o quê? Lembrando a nossa aula passada. Se você não assistiu ainda a aula passada, você para esse vídeo e assiste ela antes, tá? Então, nós vimos o quê? Eu falei, o jeito mais fácil de você fazer essa questão seria o seguinte, ó. Você arma a tabela, que aí fica mecânico, ó. 1 mol equivale a quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. E aí eu venho aqui e vejo, ó, esse 1 mol, que vale 6 vezes 10 a 23 moléculas, tem uma massa equivalente à sua massa molar. E um volume equivalente ao seu volume molar. Tranquilo? Então a gente vai preencher essa tabela de acordo com o enunciado. O que o enunciado nos fornece? Se nós olharmos aqui, ó, ele fornece o quê? 1 mol, certo? Então, ó, o valor fornecido aqui, ó, 1 mol, correto? E aí o que ele está querendo? Certo? Ele quer o quê? Assinale a alternativa que indica a massa para 1 mol. Então, ó, eu tenho que achar a massa aqui. Esses dois que eu não utilizei, eu deixo para lá. Só que, para eu achar a massa, primeiro eu tenho que achar a massa molar do Paration. Então, ó, a massa molar do Paration, que é C10H14O5 NSP será quanto? Se nós olharmos aqui, ó, nós iríamos ter o quê? O carbono, eu tenho quantos? Não tenho 10. Então, 10 vezes é a quantidade vezes a massa que será fornecida. Na prova do Enem, ele fornece a massa. Na prova da UERJ, você vai olhar na tabela. Então, ó, 10 vezes 12. Então, deu 120. Hidrogênios, 14 vezes 1, 14. Agora eu vou ter, ó, 5 vezes 16, 80. Aí eu vou ter 1 vezes 14, 14. 1 vezes 32, 32. E 1 vezes 31, que é o P, 31. Somando aqui tudo, ó, a massa molar disso vai dar quanto? Se nós olharmos aqui, ó, 11, vem para cá, 12, 13, 16, 19, 29, né? Aqui eu tenho 19, vai 1, e 291. Logo, a massa molar é 291 gramas mol. Logo, ó, 1 mol pesam 291 gramas. Tranquilo? Agora é só multiplicar cruzado. Como aqui a relação é de 1 mol para 1 mol, X será igual a 291 gramas. A alternativa é. Esse aqui foi só para treinar a tabela e vocês lembrarem dela. Vamos para 2.
Se nós pegarmos aqui a 2, ó, nós vamos ter o seguinte. Olhando aqui a 2, ó, o minério usado na fabricação de ferro em algumas siderurgias brasileiras contém cerca de 80% de óxido de ferro 3. Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas desse minério? Então, ó, primeiro, o que seria um óxido de ferro 3? O óxido de ferro 3 é o Fe2O3, correto? Então, ó, isso daqui é o minério. Só que o minério, 80% dele é isso, não o minério inteiro. Tranquilo? Logo, ó, o que nós vamos ter? Nós sabemos o quê? Que ele me deu quantas toneladas? Não foram 20 toneladas? Certo? Então, ó, ele me deu 20 toneladas. Eu tenho que passar para a grama. Como eu passo para a grama? 1 tonelada é igual a 1 milhão de gramas. Ou seja, 20 vezes 10 à sexta. Sempre colocar em ordem em potência de 10, em notação científica, tranquilo? Agora eu venho aqui, ó. Só que do minério, apenas o quê? 80% é ferro, certo? Então, ó, eu vou ter que fazer aqui 80%. 80% não é 0,8. Então, eu vou ter quantos gramas aqui? 16 vezes 10 à sexta gramas de Fe2O3, correto? E aí, se nós olharmos aqui, nós temos que tomar um cuidado, ó. Se nós olharmos aqui, essa molécula toda, lembrando, a unidade padrão da química é o mol. Nós sabemos o quê? Que essa molécula toda equivale a 1 mol. 1 mol de Fe2O3, eu tenho o quê? Quantos mols de ferro? 2 mols de ferro. Correto? Isso olhando essa molécula aqui, tá? Agora, aqui ele não me deu em massa isso daqui. Logo, eu vou ter que passar esse mol para a grama. Se nós olharmos aqui, ó, para eu passar de mol para grama, é só eu multiplicar pela massa molar, certo? E aqui, ó, como ele também quer em gramas, eu vou multiplicar pela massa molar desse cara aqui, tá? E aí eu posso fazer ou detalhadamente como está aqui, ou eu já posso fazer de forma mais rápida. O ferro, eu tenho quantos? Não são 2. Então, está dando quanto? 56 vezes 2, então está dando 112. O oxigênio, não são 3? 3 vezes 16 vai dar quanto? 3 vezes 16, 48. Logo, isso daqui está dando 160 gramas. Então, ó, 1 mol igual a 160 gramas. Então, aqui, ó, 160 gramas de Fe2O3. E esses 2 mols, ó, o ferro é 56, 2 vezes 56, então vai dar o quê? 112 gramas de ferro. Logo, ó, se você olhar aqui, 160 gramas de Fe2O3 produzem 112 gramas de ferro. Aqui eu tenho quantos? 16 vezes 10 à sexta gramas vão produzir quanto? X.
Chegando aqui, ó, vou fazer o quê? Vou multiplicar cruzado. Só que, lembrando, quando nós falamos disso na aula passada, sempre vamos tentar o quê? Simplificar o máximo possível. Então, ó, sempre ou na vertical ou na horizontal. Então, ó, vou dividir aqui por 16 e vou dividir aqui por 16. Então, vai dar 10 e aqui vai dar 1. Logo, isso aqui vai dar quantos? Vai dar 10x igual a 112 vezes 10 à sexta. X igual a 112 vezes 10 à sexta dividido por 10. Então, deu 11,2 vezes 10 à sexta gramas, correto? Então, ó, olhando isso daqui, x vai dar quanto aqui? Vou ter que passar para tonelada. Se para passar de grama para tonelada eu multipliquei por 10 à sexta, é só eu dividir por 10 à sexta. Por isso que eu faço com 10 à sexta, em potência de 10. Por quê? Nós vamos ter que voltar. Então, ó, daria o quê? 11,2 toneladas. Essa seria a resposta. Esse caso aqui é o caso mais complicado. E ele vai ser o quê? Algo próximo à estequiometria. Estequiometria é mais ou menos essa relação. Mas isso a gente vai ver em algumas aulas depois, tá? Então, esse daqui, ó, seria a alternativa A. Tranquilo? Então, ó, até agora tudo bem fácil, né? Então, vamos passando aqui. O próximo seria o quê? Se nós olharmos aqui esses três aqui. Esses dois, o 3 e o 4. Vamos ver aqui como ficariam essas questões. Então, ó, tentem fazer aí, por enquanto, tá? E aí, ó, nessa hora aqui você para, tá? Tenta fazer esses dois. Quando você terminar de fazer essas duas questões, você dá o play para pegar a correção. A manha é essa, quando você for estudar uma aula que for de correção, quando estiver anunciado, você para. Tenta fazer e depois você faz o quê? Continua a gravação. Então, ó, você para agora. Então, ó, você já fez, então continuou a filmagem. Então, ó, 3. Supondo um comportamento de gás ideal, assinale a opção que indica aproximadamente o peso em gramas de 1 litro de C3H8 na CNTP. Então, ó, de novo, sempre, ó, para ficar mecânico, ó, a tabela. 1 mol, que equivale 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aqui vai te perturbar mais do que o Twitter falando de BBB, tá? Isso aqui vai ficar toda hora na sua cabeça. Então, ó, massa molar e volume molar. Agora a gente vai ver aqui o que ele me forneceu. Ele forneceu aqui, ó, 1 litro de C3H8, correto? Então, ó, o que relaciona com volume é o volume molar, 1 litro. E nós falamos na aula passada aqui, 1 mol de qualquer gás na CNTP vale quanto? 22,4 litros, correto? E o que ele quer saber? Ele quer saber, ó, o peso em gramas, né? Que conceitualmente está errado, né? Deveria ser a massa, tá? Então, a massa seria, ele quer saber a massa. Tranquilo? Agora, ó, para eu achar a massa, eu preciso achar quem? A massa molar dele. Então, ó, a massa molar
do C3H8 seria quanto? Eu tenho quantos carbonos? 3 vezes 12 está dando quanto? 48. E 8 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Espera aí, desculpa, 36. Eu fui para o 16, tá? Foi na correria. Então, ó, isso daqui deu 44 gramas mol. Certo? Então, ó, a massa molar aqui, 44 gramas. 1 mol pesam 44 gramas. Aqui, eu não consigo simplificar ninguém aqui. Então, ó, vai dar quanto? Multiplicando cruzado aqui, ó, isso aqui daria quanto? Fazendo aqui, ó, 22,4x igual a 44. X igual a 44 sobre 22,4. Isso daqui daria em torno de 1,8 gramas. Logo, aproximadamente, vai ser quantos? 2 gramas. Questão, ó, tranquila, C. Certo? Moleza, né? Então, ó, vamos para o 4. A quarta já vai ser um pouquinho mais complicada, ó. Uma das metas do Conselho Nacional do Meio Ambiente é que os carros novos, em 1997, emitam 2 gramas de monóxido de carbono por quilômetro. Nestas condições, quantas moléculas de gás carbônicos serão emitidas aproximadamente por um carro que percorre 15 quilômetros? Então, ó, primeiro eu tenho que saber a quantidade de CO2 que eu vou produzir, né? Porque aqui é por quilômetro. Se aqui eu tenho 15, ó, então eu vou ter que achar aqui. E depois eu converto essa quantidade para moléculas. Então, como nós iríamos fazer aqui? Eu sei o quê? De forma mais lenta, ó, desculpa. Eu sei o quê? Que 2 gramas de monóxido de carbono eu vou produzir em 1 quilômetro. Ele tem quantos quilômetros? 15 quilômetros. Em 15 quilômetros, eu teria quantos? X. Aí tu fala, presunto, eu posso multiplicar direto 15 por 2? Posso. Se a cada 1 quilômetro eu faço 2 gramas, em 15 eu vou fazer o quê? 15 vezes mais. Então, seria o quê? 30 gramas. Então, X, ó, 30 gramas de CO. Agora, eu vou ter que converter. Se eu vou ter que converter, ó, a nossa tabelinha ali. 1 mol, que é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, que será igual à nossa massa molar, que será igual ao volume molar. Tá? Agora aqui, o que ele forneceu? Não foi os 30 gramas? Então, ó, 30 gramas. O que ele quer saber? Não é a quantidade de moléculas. Então, ó, vou ter que achar quem agora aqui? A massa molar do CO. Eu venho aqui e faço, ó, carbono 1 vezes 12, 12 é a massa dele, e 1 vezes 16, que é a massa dele. Então, ó, vai dar 28, correto? Então, ó, eu vou ter o quê? Massa molar, 28 gramas. Agora é só fazer o quê? Multiplicar cruzado. Ah, professor, eu posso cortar o 6 com 30? Não, pelo amor de Deus. A simplificação ou é na vertical ou é na horizontal. Não pode ser em
diagonal. Então, ó, nós vamos ter o que aqui? Fazendo aqui daria 28x igual a 30 vezes 60, 180, vezes 10A, aqui daria 10 a 23. Então, ó, x igual a quanto? 180 vezes 10 a 23 sobre 28. Presunto, eu vou perder muito tempo com isso. Olha a manha para você fazer essa conta rapidamente, só olhando os enunciados, tá? Para você não perder tempo, ó. 180, 28. 28 não é próximo de 30? Então, 180 dividido por 30 não daria 6? Não está abaixo um pouco do 30? Então, estará o quê? Um pouco acima do 6. O único que tem 6 vezes 10 a 23 é quem? É o D. Eu não preciso ficar fazendo a conta. A prova é múltipla escolha. 6,4 vezes 10 a 23. Se quiser fazer a conta, pode fazer. Mas você tem que ter essa rapidez de olhar as alternativas. Tranquilo? Então, ó, agora vamos para a próxima questão, tá? Esse aqui deu a alternativa D. Então, vamos para a próxima questão aqui. Agora, você vai parar e vai tentar fazer essas duas questões aí. Tranquilo? Então, ó. Então, ó, agora que você parou, seguiu aqui o vídeo, vamos corrigir, tá? Então, ó, você já fez a questão anterior. Se querer, eu voltei aqui. Então, ó, você já fez a questão anterior. Então, olhando aqui, nós teríamos o quê? Se nós olharmos aqui, nós teríamos o seguinte. O 5 aqui. Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química e da Paz, faleceu em 94, aos 93 anos. Era um ferrenho defensor das propriedades terapêuticas da vitamina C. Ingeriu diariamente cerca de 2,1 vezes 10 a menos 2 mol dessa vitamina. Quantas vezes, aproximadamente, a dose ingerida por Linus Pauling é maior do que a recomendada? Então, ó, esse daqui já é uma questão um pouquinho mais complicada. Olha 5. Nós temos o quê? Que o Linus Pauling, ele ingeriu quantos? O Lino ingeriu, ó, 2,1 vezes 10 a menos 2 mols de vitamina C, que a fórmula dela é C6H8O6, correto? E aí o que nós vamos ver? A recomendação diária, ou seja, ele deveria ingerir a quantidade de 62 miligramas, que eu vou ter que passar para grama, 62 vezes 10 a menos 3. Ou vou dividir por 1000, tá? Agora eu vou ter que ver quanto que esse aqui é maior que esse. Só que as unidades não estão contrárias. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que converter ou esse para mol ou esse aqui para mol. Tanto faz, é uma escolha. Eu acho mais fácil passar de mol para grama. Então eu vou passar esse cara aqui, ó, para grama, tá? Para ter uma relação aqui. Então, ó, fazendo isso daqui, como é que eu iria passar de mol para grama? Eu sei o quê? Que 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, que seriam iguais a massa molar, que seria igual ao
volume molar. Agora eu venho aqui e vejo, ó, ele me deu o quê? Em mols. Então eu tenho aqui, ó, 2,1 vezes 10 a menos 2 mols. E eu vou ter que passar para grama, correto? E aí nós vamos ter que fazer o seguinte, achar a massa molar disso. Então, ó, olhando ali, vamos achar a massa molar aqui no cantinho, ó. A massa molar do C6H8O6 seria quanto? Carbono, 6 vezes 12, 72. Hidrogênio, 8, que é a quantidade, vezes a massa dele, 1. E o oxigênio, 6 vezes 16, que dariam 96. Somando aqui tudo, ó, então tá dando quanto aqui? 176 gramas mol. Então aqui, ó, é a massa molar dele. Multiplicando cruzado aqui, ó. Então, isso daqui daria 176 vezes 2,1 vezes 10 a menos 2, ó. Para provar que não é feio você armar a conta, ó, vou armar aqui essa multiplicação, ó. Nunca será feio armar a conta, ó. 176, 2,1, multiplicando aqui, ó. 6, 7, 1, pulei uma casa, ó. 12, 14, 15, vai 1, 2, 3. Correto? Então, daria 6, 9, 6, 3. Quantas casas? Uma. Então, ó, isso daqui daria o quê? 369,6 vezes 10 a menos 2. Correto? Então, ó, isso aqui é a massa dele. Até aqui, foi ou não? Tranquilo, né? Agora a gente vai ver o seguinte. Isso aqui eu estou passando o recomendado, o que ele ingeriu. Eu sei o quê? Eu tenho que ver quantas vezes ele vai ser maior. Eu sei o quê? Que uma dose diária equivaleria ao quê? A, que ele falou ali, 62 vezes 10 a menos 3. Quantas doses diárias equivale a 369,6 vezes 10 a menos 2? Se eu for fazer aqui, ó, multiplicando o cruzado, daria 62 vezes 10 a menos 3, x. Para facilitar a minha conta e eu ficar com a minha ordem, eu poder cortar, ó, eu vou andar com a vírgula para a direita. Se eu ando com a vírgula para a direita, eu posso o quê? Eu vou diminuir um aqui. Então, ó, ficaria quanto? 3.696 vezes 10 a menos 3. Por que disso? Se de um lado eu tenho o mesmo valor e é uma multiplicação, eu posso cortar. Logo, x igual a 3.696 dividido por 62. Isso daqui daria 59,8. Então, x é aproximadamente 60 vezes 60 doses, ou seja, 60 vezes maior. Tranquilo? Alternativa B. Esse, para mim, é o mais difícil dessa folha. Tranquilo? Vamos aqui. Sempre. Um é difícil, o outro vai ser mais tranquilo nesse slide. Considere que a cotação do ouro seja de 11,40 por gramas, certo? Que quantidade de átomos de ouro em mols pode se adquirir com R$9.000? Então, ó,
olhando aqui, eu sei o quê? Se eu olhar aqui, que para cada 1 grama de ouro, eu vou gastar o quê? 11,40 reais. Eu tenho quantos reais aqui? 9.000 reais. Esses 9.000 reais equivale a quantos gramas? X. Então, ó, multiplicando o cruzado, 11,4. X igual a 9.000. X igual a 9.000 dividido por 11,4. Quanto daria isso daqui? Então, ó, de novo para vocês e principalmente com o número decimal. Só vou fazer esse daqui, a conta, dá para vocês não ficarem, vocês relembrarem aqui, ó, 9.000, vou vir para cá, ó, dividido por 11,4. O método que eu acho mais fácil é aquele o quê? De igualar as casas. Não tem uma casa? Vou igualar aqui, ó. Igualando aqui, tiro e faço como se fosse um número inteiro. Então, ó, se eu for fazer aqui, ó, tirei aqui, vai dar o quê? 8. Então, ó, por 8. 8 vezes 4, 32. Correto? Por 8 vai até passar, ó. 8 vezes 1, 8. Mais 3, 11. Correto? Vai 1, ó, deu 912. Então, não é por 8. Vai ser por 7. Então, ó, por 7 vai dar 28. Vai 2. 7 vezes 1, 7. Mais 2, 9 e 7. Correto? Então, aqui, ó, vai sobrar quanto? Diminuindo aqui, 102. Vou descer mais um 0. Agora, aqui, ó, daria o quê? Por 8, ó. Por 8, 8 vezes 4 vai dar 32, vai 3. Então, ó, 8, 11, vai 1, 9. Fazendo aqui, ó, vai dar 8, 0, 1, 108. Vai descer mais um 0, ó, 1080. Então, aqui, poderia ser por 9. Vamos ver por 9 vai. Senão vai ser por 8 de novo. 36, vai 6. 12, vai 1, ó. E aí, 9, 10. Então, deu 1026. Então, vai dar 4, aqui deu 7, ó. 500. E aí, aqui, acabaram os zeros, vírgula, botei o 0 aqui, 5. Isso aqui daria o quê? Iria passar, né? Tá bom, a gente vai botar aqui para arredondar, ó, aqui daria por 4. 16, ó. Vai 1, 4, 5 e 4. Iria sobrar 4. Então, deu 789,4. Correto? Então, ó, isso aqui foi o que eu gastei, certo? Agora, ó, isso daqui, eu vou ter que ver o quê? Isso daqui é a quantidade em gramas. Eu vou ter que passar para o quê? Mol. O que eu sei ali, ó, um mol, ele não é igual a massa molar. A massa molar ali não vale 197. Correto? Então, ó, 197 gramas. Quantos mols eu vou ter em 789,4 gramas? Multiplicando o cruzado, ó,
x igual a 789,4 dividido por 197. Como nós já fizemos aqui, já treinamos a divisão ali, eu não vou fazer esse daqui também não. Isso aqui daria em torno de 4,007, ou seja, 4 mols alternativa E. Tranquilo? Agora a gente vai para a próxima questão. Então, ó, agora você vai chegar aqui e vai o quê? Parar, tá? Para e resolva. Tá? Então, ó, agora que você já resolveu, né? Você já seguiu o vídeo, vamos resolver aqui, tá? Então, ó, olhando aqui, nós vamos ter o seguinte. Ó, a quantidade de mols existentes em 1,5 vezes 10 a 24 moléculas de ácido fosfórico H3PO4 é igual a... Então, ó, vamos olhar aqui. Esse daqui, bem tranquilo, ó. Eu sei o quê? Que 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 qualquer coisa, que é igual à sua massa molar, que é igual ao volume molar aqui. O que ele quer saber? Não é a quantidade em mols? X. O que ele deu? 1,5 vezes 10 a 24. Consigo simplificar aqui alguém? Sim, ó, o 6 e 1,5. Daria 1 e 4, se eu dividir os dois por 1,5. Poderia fazer aqui o 10 a 23 e 24? Sim, mas normalmente vocês saem cortando tudo e botam 1. Então eu prefiro deixar eles para o final. Então, ó, vamos fazer aqui 4 vezes 10 a 23x igual a 1 vezes 10 a 24. X igual a 1 vezes 10 a 24 sobre 4 vezes 10 a 23. 1 sobre 4, 0,25. Vezes 10 a quanto? 24 dividido por 10 a 23, mantenho a base e subtraio os expoentes. X igual a quanto? 0,25 vezes 10. X igual a 2,5 mols. Então, ó, esse daqui seria a alternativa E. Tranquilo? Agora, ó, esse 8 aqui ficaria como? No 8, ó, a massa molecular da espécie C2HXO2 é 60. Logo, o valor de X é. Então, ó, nós temos o quê? Ele já deu a massa molar. Então, é só a gente fazer o quê? Achar a massa molar deles, ó. Seria quanto? O carbono, eu tenho quantos aqui? Não são 2. 2 vezes a massa atômica dele, 12. 24. Hidrogênios, eu não sei a quantidade, vezes X. X. E o oxigênio, 2 vezes 16. Então, deu 32. Somando aqui eles, ó, daria quanto? X mais 56. Ele disse que eu tenho quanto? A massa molar, não é 60? Logo, quantos hidrogênios eu vou ter? 60 menos 56, x igual a 4. Então, eu tenho 4 hidrogênios, que foi a D. Tranquilo aqui? Moleza, né? Então, ó. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido fazer as questões, tá? E depois eu vou colocar lá no Classroom questões para vocês resolverem, tá? Então, ó, assista a próxima aula e comente com o seu nome.